por aqui ainda estou em clima de festa e quero compartilhar isso com vocês. Mas antes de entrar especificamente nesse assunto, só para constar, meu nome é Darciane Moreira e esse é o podcast Foco Além da Foto. Falei que estamos em clima de festa por aqui, né? Isso porque esse episódio sai para vocês um dia depois do meu aniversário. São 32 anos comemorando o dia 17 de setembro, meu dia preferido do ano. Sim, eu gosto de comemorar, independente de como seja essa comemoração, organizada ou não, grande ou pequena, o que mais importa pra mim é estar na presença das pessoas que eu amo, sejam amigos ou família. E por falar em festa de aniversário e família, a minha convidada de hoje está completamente envolvida nesses dois mundos, digamos assim. Formada em licenciatura em artes visuais, ela que já foi professora, atualmente é vice-diretora, mas o que realmente nos interessa é que ela é mãe e empreendedora. Além disso, ela é minha Dinda, ela é a Marilda Boeira. Seja bem-vinda, Dinda, tudo bem contigo? Como tu tá te sentindo? Tudo bem, Darcy, pra mim é um prazer, né, tá gravando contigo esse episódio. Como tu disse, a nossa relação já é bem grande, né? É uma afilhada que eu acolhi de coração quando comecei a namorar teu Dindo. Exato. E que depois me tornei, né, oficialmente Dinda no momento aí que a vida nos oportunizou. Exato. É um grande prazer para mim. A gente quis registrar, né? Concretizar o que já tinha sido escolhido. Exatamente. Bom, é isso, pessoal. Eu já apresentei ela para vocês. Eu não consigo chamá-la pelo nome, então vai ser isso. Eu vou chamar de Dinda mesmo. Acostumem-se. Então, Dinda, eu preciso dizer que eu tô muito feliz de tu estar aqui gravando comigo. A ideia para esse tema aqui que a gente vai falar nesse episódio surgiu ainda quando eu tava fazendo a primeira temporada do podcast e, consequentemente, quando eu pensei nele, eu já pensei em ti pra gravar comigo. Só que não coube lá na estrutura da primeira temporada, eu trouxe pra cá e estamos aqui, então. E hoje a gente vai falar sobre esse tema de festas, de como organizar festas, especialmente festas infantis, né? E aí, por isso que eu te convidei, que eu acho que tu tem bagagem além do suficiente pra gente falar sobre isso. Com certeza. Então, tô bem feliz de finalmente estar rolando essa gravação contigo e, por mais uma vez, tu tá fazendo parte de algo que é importante pra mim. Então, desde já, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos lá, eu já falei aqui da tua formação e profissão, mas ser empreendedora, empresária, né, foi algo que aconteceu depois de tu te tornar mãe. A gente quase pode dizer que foi natural, né? Então, eu quero te convidar para tu contar como tu entrou nesse mundo de organização de festas, pode ser? Eu tenho um filho de 24 anos, né, o Alan, e na primeira comemoração do primeiro aniversário dele, eu fiz a contratação de um serviço de festas. Foi muito bom, correu tudo, né, como a gente tinha imaginado, mas quando chegou o segundo aniversário, eu resolvi me desafiar e eu mesma fazer a parte de decoração da festinha, inclusive eu com a ajuda da família fizemos também a parte dos comes e bebes, convites, enfim, a gente organizou todo o evento. E a partir dali foi uma coisa que eu fui tomando gosto, né? E vendo que sim, eu era possível, né? Era capaz de fazer os desenhos, de pintar, enfim. Era uma época também de uma decoração, usava-se uma decoração bem mais simples e menos industrializada do que é hoje, né? Uma coisa mais caseira, mais realmente artística, né? E foi aí que então eu comecei, fiz o primeiro aniversário, e dali em diante fiz todos os próximos. Chegou minha filha, desde o primeiro aninho, foi a gente que organizou também. Nunca sozinha, com a ajuda sempre da família. Depois dos filhos vieram os afilhados, os sobrinhos, os vizinhos, os filhos das amigas. E quando eu vi, já tinham pessoas além do nosso círculo pedindo que eu organizasse a parte da decoração da festinha. E foi aí então que tudo surgiu, né? E já fazem, então, 22 anos que eu venho fazendo esse trabalho. Exato. E tu conta essa história, eu recapitulo tudo, porque eu lembro do primeiro aniversário do Alan, tu dizer assim, isso aqui eu consigo fazer, porque, que nem tu disse, eram decorações mais simples pra época, né? Quer dizer, se comparado com hoje, porque muito da base era isopor, né? Naquela época. Sim.
Sim, Então, com certeza. Fazia-se os desenhos, pintava, né? Colava num painel. Depois disso, né, as coisas começaram a evoluir um pouco. Eu lembro que eu pintava os painéis em lona, né, um pouco maiores do que o convencional. E assim, aos poucos também a gente começou a ver que tinham os painéis prontos e que as coisas foram mudando, como tudo muda, né? sim. Mas inicialmente, realmente era uma coisa bem mais artística, assim, Sim. bem mais manual, digamos, né? E pra ti, como professora, também tinha essa habilidade, né? Essa criatividade de repente, tipo, assim, olhar para aquilo ali e entender o que era o material, mas também o processo de como fazer e conseguir se arriscar, né? Fazendo aquilo ali. Com certeza, né? Além de ser mãe de filho pequeno, né? Que a gente entra no universo deles ali de brincadeira, de personagens, tudo isso, né? Sim. Na época também era professora alfabetizadora. Então eu trabalhava com os pequenos, né? E isso deixava com que era uma vantagem para mim, né? Realmente, naquele momento, né? Depois de um tempo é que veio a minha formação em artes visuais, que inclusive eu entrei também já para ter uma base maior nesse mundo, né? Sim. Mas que claro que o foco, na verdade, da minha formação foi outro e não muito artístico, e sim mais o meio da arte mesmo. Mas também colaborou bastante, assim, com a minha decisão de essa segunda opção, digamos, de trabalho que eu tenho atualmente, né? Sim, claro. Bom, aí então, que nem tu disse, já vão 22 anos, né? Tu te imaginava, aliás, tu chegou em algum momento ter o que tu tem hoje por conta dessa escolha que aconteceu naturalmente? Não. Como eu disse, né, inicialmente foi uma coisa só mesmo pra casa, né? Uhum. Para ter o prazer de fazer por eles e depois também pelos amigos. Mas eu nunca imaginei que isso se tornaria uma outra fonte de renda, né, que foi bem importante, assim, e também uma segunda ocupação, né? Sim. Mas é bem legal, hoje em dia, como também eu sou professora há muito tempo, eu não quis abandonar nenhuma coisa, nem outra, e resolvi administrar as duas ao mesmo tempo. Mas eu poderia, né, digamos, viver só no ramo de festas. Sim. Mas minha profissão raiz ali de professora também nunca quis abandonar, né? Exato. Bom, tu começou então a fazer a decoração que nem tu disse pros teus filhos, depois dos aniversários das crianças da família, que na nossa família o que não falta é criança, normalmente tem um dentro e outro fora, né? E depois para amigos e vizinhos, que nem tu disse. E aí, então surgiu essa oportunidade de empreender. E aí, das decorações se passaram anos. Se eu não me engano, a minha festa de 15 anos foi a primeira de 15 que tu fez, né? Sim, acredito que sim. Então já tem 17 anos isso. E até hoje, bom, a gente vez ou outra pega os álbuns de fotos pra ver, e ainda assim é uma decoração que, tipo, chama a atenção da gente, assim. Na época eu lembro que foi, nossa, que lindo e tal. Porque também foi esse desafio, era a primeira, né, Dinda? E é isso que eu acho que também é uma característica muito da nossa família, assim, fazer tudo meio junto, né? Tipo, a gente tem que fazer, a gente dá um jeito de fazer. Mas qual foi a decoração que mais te marcou ou que mais te desafiou nessas 2 décadas aí pra mais? Cada decoração é um desafio diferente, porque são coisas diferentes, né? Sim. Eu trabalhei com muito tipo de evento, hoje em dia foco só no infantil, mas trabalhei com muitas coisas, né? Mas o que mais me desafiou mesmo, eu acredito que seja o primeiro aninho da minha filha, da Manuela, que agora tá com 21 anos, né? Então, há 21 anos atrás. E a gente fez num salão, né? Porque a primeira festa que eu fiz pro meu filho foi em casa. Então, um espaço menor, né? Menos convidados, enfim. E o primeiro aninho é aquela mega comemoração que a gente convida a família inteira. Como tu disse, são pouquinhas pessoas, né? Então a gente teve que locar um mega salão. Então o meu desafio maior foi esse. Ter a filha pequena e ao mesmo tempo estar lá fazendo essa decoração. Então eu envolvi a família inteira. Eu lembro que na época não se tinha muitos equipamentos, como compressor para encher balão, esse tipo de coisa, né? Então a gente usou, assim, o pessoal enchia balão no lugar, levava para o outro, e foi comprado muito material, desde toalhas, e enfim. E o espaço muito, muito grande. Então, foi um grande desafio, porque eu passei praticamente o dia todo fazendo aquele trabalho,
E chegou na hora da festa, claro que a mãe tava acabadíssima, né? Mas, claro, o resultado foi também bem gratificante, mas eu acredito que esse tenha sido meu maior desafio, sim. O maior desafio, muito bem. Em mais de 20 anos aí, que nem tu disse, muita coisa surgiu. Eu lembro que no meu aniversário, nesse de 15, que teve os balões, começou a ser enchido os balões um dia antes, se eu não me engano. E aí, olha a genialidade, né? Guardava tudo em capa de coberta e eu lembro de ver chegando no lugar da festa lá, o caminhão com aqueles pacotão assim, de balão em cima. Isso. Hoje tu faz tudo direto no lugar justamente pela facilidade de ter esses materiais, né? Isso aí. Bom, mas ainda assim, com essa evolução, as coisas vão melhorando, cada um vai desenvolvendo as próprias técnicas, né? E se adaptando, então, com o que surge. Eu lembro que durante a pandemia, então, não se podia mais fazer festas, aglomerações, assim, teoricamente, né? Tu começou a fazer aqueles kits de festas que tipo, o pessoal pegava contigo e eles mesmos montavam essas decorações em casa, né? Isso. Como é que, primeiro, surgiu essa ideia de fazer isso? Porque eu acredito também que foi que nem tu disse, é uma fonte de renda pra ti, hoje. E então também foi uma forma de não ficar sem receber dessa tua fonte de renda, porque nem tu não podia... o que começou com uma coisa pra família, que nem tu disse, virou uma fonte de renda. Hoje tu tem um salão de festas aí, né, que tu aluga e não só faz a decoração, mas aluga também esse espaço. E aí durante a pandemia esse espaço não foi possível fazer uso dele por conta das normativas que foram impostas, né? E aí tu criou esses kits, né? Isso, o que acontece, né? No início da pandemia, realmente, nos primeiros dias, era uma situação muito nova, então ninguém estava realizando comemoração nenhuma, nem mesmo em casa, né? Uhum. Mas quando o pessoal viu que as coisas iam se estender além do esperado, muitas crianças fizeram aniversário de primeiro aninho, muitas crianças foram batizadas, enfim, N eventos, né? E claro que mesmo por uma coisa mais íntima que fosse, as pessoas queriam ter em casa um cenário para fazer uma foto, para deixar aquele momento registrado. Às vezes, realmente, eu tinha festas que eram o pai, a mãe e a criança, mas o importante era ter o registro das fotos daquele momento, né? Então, nós montamos os kitzinhos com o material que eu tinha, porque hoje, com o passar desse tempo todo, eu tenho muito material, né? Montei os kitzinhos, eu fotografava os itens que iam, né, ser entregues para o cliente, até para ele ter uma noção de quando chegasse esse material na casa dele, como ele administrar isso. Então, a gente fazia a foto, separava todo o material, o cliente vinha, retirava, levava para sua casa, montava, né, voltava para mim, a gente higienizava, organizava tudo novamente. E assim se passou durante todo aquele período ali. Realmente fomos um segmento que fechou rapidamente e praticamente o último a reabrir, né? Uhum. Então, foi uma forma assim de as pessoas continuarem fazendo os registros dessas comemorações, né? Sim. Só que é uma questão que nem tu disse, vocês montavam ali para o cliente ter uma ideia de como era para quando chegasse na casa dele ele reproduzir. Mas isso era o legal, porque funcionava como um quebra-cabeça, mas no final das contas cada um montava o seu modo. Eu lembro de tu comentar, às vezes sai a mesma decoração, mas sempre é uma decoração, acaba sendo uma decoração diferente, né? Que aí entra aquela questão do toque pessoal, né? Claro. Que realmente, eu realmente fotografava para o cliente ter noção do que ele estaria recebendo. Uhum. E muitos deles procuravam seguir fielmente, porque não tinham noção nenhuma de como organizar esse material. Mas muitos davam seu toque especial, né? E Sim. Era isso que deixava a festa única e bem pessoal, né? Claro, claro. E, bom, nesse caso dos kits, por exemplo, então não faltava nada pro cliente, que nem tu disse, tu montava ali e ia tudo pronto para ele. Diante disso, especificamente no caso aqui, como a gente falou, sobre festas infantis, que hoje eu acredito, na verdade eu acho que sempre foi ter um maior volume de trabalho, né? Festa infantil. Sim, foi. O que na tua opinião, e experiência, claro, definitivamente não pode faltar numa festa de aniversário infantil? Na verdade, eu trabalho, né, somente com a decoração da festa, né? A gente tem o nosso salão de festas, mas o que eu ofereço para o cliente ali, além do espaço, é a parte da decoração. Então, o que eu acho? É fundamental, realmente, ter um cenário legal para que, né, sejam feitas as fotos e os registros desse dia.
que esse cenário seja de acordo com o que a criança gosta. Isso é uma coisa que eu sempre coloco muito pro cliente. Às vezes o cliente vem e me procura, eu gostaria de fazer tal tema, mas meu filho quer este, né? Isso é uma coisa bem normal, assim. Mas eu sempre aconselho que esse tema, então, seja de acordo com o que a criança goste, com um personagem que ele identifique, que na época ele esteja gostando, né? Enfim. E que seja um cenário agradável, que seja uma coisa bem, né, não com muita poluição visual, enfim, para que a criança também não se perca no meio disso tudo, né? E que seja uma coisa realmente agradável aos olhos. Tirando a parte da decoração, eu acho que uma coisa que eu não ofereço, justamente por achar bem importante, assim, e por não ser eu que forneço, a parte da alimentação, né? Então, realmente, o que tu espera de cada festa, que tipo de buffet tu quer oferecer, né? Que salgadinhos tu gosta, que doces, enfim. Quem é teu fornecedor? Então, a gente gosta de deixar o cliente bem à vontade, assim, nesse sentido, né? De ele contratar o seu próprio fornecedor, uma pessoa que ele já conheça, que ele goste, enfim, né? Então, que isso também seja uma coisa, assim, agradável para quem tá oferecendo a festa e para quem está no evento, né? E, claro, aquela alegria normal ali do dia, né? Aquela diversão que não pode faltar, às vezes um recreacionista ou uma boa música, pessoas, né, que estejam ali para realmente se divertir e dividir esse momento com o familiar e com a criança que está comemorando seu aniversário, né? Exato. Duas coisas que, de tudo que tu falou, assim, que pra mim é o mais importante, assim, primeiro, essa questão da poluição visual, porque às vezes tu chega, tem tanta coisa, assim, que a pessoa fica escondida na decoração lá, porque é tanta coisa. Claro, tu precisa ter uma decoração bonita ali, que marque a festa e tal, mas sempre lembrar que antes de todas as coisas vem as pessoas, né, e principalmente o aniversariante ali, então isso é importante. E eu posso dizer que eu já fotografei algumas vezes aí no salão quando tem festa, e eu sei que pra mim é sempre tranquilo, porque onde eu fotografar, pra onde eu virar minha câmera, eu vou conseguir boas fotos, que o que vai depender é tanto de mim, pra estar esperta na hora das coisas que vão acontecer, mas também justamente que nem tu disse, do que é mais importante, que é que todo mundo possa curtir a festa ali, né? E aí sai esses bons momentos, assim, essa espontaneidade. Mas quanto à parte da decoração ali, onde normalmente são feitas as fotos, quando a festa é no salão, eu tenho, no caso aí do teu da Vala Mágica, eu tenho certeza que, tipo, eu não preciso ter maiores preocupações, porque eu já sei como funciona. E isso é muito bom. Porque também dá segurança pra gente fazer o nosso trabalho. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer um casamento, eu sempre tenho uma reunião antes com quem me contratou, normalmente os noivos, às vezes algum cerimonialista, eu questiono eles que parte vocês estão programando para fazer as fotos. Porque às vezes é um decorador que vai lá, alguém vai fazer uma decoração linda e maravilhosa, mas não pensa no espaço que a gente precisa ter para fotografar. E às vezes fica tão pequeno o espaço que acaba pegando a parte poluída dependendo qual é o espaço onde está sendo a festa, né? Já aconteceu, então, teve um casamento uma vez que eu lembro que eram 385 convidados, eles não iam fazer fotos individualmente com cada família, enfim, ia ser por mesa, então cada mesa tinha de 8 a 10 pessoas, isso dá um monte de gente. Eu pensei assim, esse painel vai ter que ser grande, tanto no comprimento quanto na altura, porque quanto mais pessoas, mais a gente tem que afastar, né? Então, pra não pegar nenhuma poluição. E o salão onde foi feito esse casamento era um lugar que era feio, assim. Então, tipo, a decoradora fez milagre lá. Mas aí eu sei que, justamente por conta dessa pergunta que eu fiz, ela entrou em contato com a decoradora, daí no final das contas elas aumentaram o espaço, assim, o painel de fundo, assim. Porque senão teria sido um problema na hora das fotos. Então esse tipo de coisa, assim, que nem eu digo, no caso do salão de vocês aí, eu sei que quando eu sou chamada para fotografar aí, pra mim é muito tranquilo. Eu sei que o serviço vai ser fácil de fazer, digamos assim, por conta desse cuidado, né? E como a gente trabalhou, né, em muitos outros espaços também, antes de ter o nosso próprio, nós montávamos decoração em vários lugares, né?
E até para montar a própria decoração, dependendo do espaço, era bem difícil. Como tu disse, do próprio espaço. Às vezes uma porta, uma janela, um teto que não tá legal. Então tu tinha que fazer um certo milagre ali para que o cenário ficasse uma coisa legal. Sim. Como o espaço que a gente tem hoje, atualmente, foi construído, projetado e construído por nós, essa foi uma das nossas preocupações. Né, de já ter um espaço onde a decoração fosse montada e que não tivesse nada para atrapalhar. Porque realmente o dia da festa é muito legal, ele não sai da memória, mas os registros ficam, né, através da fotografia. E eu acho que é bem importante, assim, que seja uma coisa limpa, digamos, né? Que seja realmente o foco no que está ali montado e, como tu disse, dos convidados, né? Exatamente. Do aniversariante, das famílias, das pessoas que estão sendo fotografadas. Isso, ouvir tu dizer isso chega a ser muito bom, tipo, que nem pra mim que sou fotógrafa, e acredito que pra qualquer outro fotógrafo que escute isso também. Porque é um cuidado não só com o teu trabalho, mas consequentemente com o trabalho de quem vir a somar ali naquele espaço, né, pra um evento. E, que nem eu disse, o fato de nós ser da mesma família, eu sempre disse, quando eu virei fotógrafo, que eu me dei conta que eu era fotógrafo, eu já era antes de ter essa noção, porque a nossa família sempre foi de registrar tudo, e tem muita foto. E eu acho que se tem uma casa que tem tanta foto quanto tem aqui em casa, é na tua. Então eu sei o quanto de importância tu também dá pra fotografia. Porque tu sempre foi de registrar tudo, né? Sim. Dino, hoje a gente sabe, então, que organizar uma festa pode ser algo, não vou dizer caro, mas que pode custar muito mais do que se imagina, ou se planeja, né? Então, pensando nisso, na tua opinião, como a gente pode escolher bons profissionais para ajudar as pessoas a economizar na hora de organizar ou de fazer uma festa? Como que eu trabalho, né, com os clientes, assim, que me procuram? Então, além da minha parte, o cliente vai encontrar comigo, né, o espaço, a decoração. Ali nós temos uma área com brinquedos, a gente oferece a limpeza do espaço, enfim. Né? O que eu gosto de deixar bem o cliente à vontade é, como eu já comentei antes na questão da própria alimentação, é de ele procurar o seu próprio fornecedor. Né? Então, para todos os serviços, isso. Então, na verdade, às vezes as pessoas me perguntam, tu faz uma festa completa? Eu não faço. Por quê? Porque eu gosto de deixar que o cliente fique à vontade para fazer essas pesquisas, tanto de profissionais quanto de preços. Então, a gente até indica serviços, né? Tem quem faça fotografia? Tem. Indica só a Darciane? Não, né? É um dos contatos. A Darciane, a fotógrafa A, B, C, D. Para quê? Para que realmente o cliente fique à vontade. Que tipo de serviço ele está procurando? Porque é outra coisa assim que eu sempre comento, né? Tu vai ter o fotógrafo, por exemplo, que vai te cobrar R$100 e o que vai te cobrar R$1.000. O que ele vai te oferecer no pacote dele? Então depende muito do que o cliente está disposto a gastar, mas também do serviço que ele quer receber. Então isso é uma coisa muito relativa, assim. Eu acho que o importante realmente é quando tu vai fazer uma festa, o planejamento que tu vai fazer financeiro. O que tu tem para gastar, o que tu pretende gastar, mas ao mesmo tempo que serviço que tu tá procurando. Sim. O que tu quer receber, né? E isso é importante, porque nem tu disse, acaba dando flexibilidade pro cliente, deixar ele mais à vontade, e também por uma questão de identificação, porque daqui a pouco tu pode ter o melhor profissional ali incluído no teu pacote, mas talvez não vai ser o que o cliente está procurando, né? E nesse caso da alimentação, hoje com as centenas de restrições que a gente vê o pessoal falando aí, fica muito complicado realmente tu colocar alguma coisa ali, porque acaba sendo mais uma responsabilidade pra ti e mais uma coisa ligada ao teu nome, ao teu espaço, né? Então, isso é bom. Claro, às vezes as pessoas pensam assim, não, eu quero pagar e botar alguém pra fazer tudo ali. Claro, isso é cômodo, mas acaba deixando essa parte assim pra que os clientes escolham. Claro, eles têm que definir mais coisas, mas pelo menos tu sabe que é a escolha deles, tu tá completamente isento, né?
Então, não precisa, depois não tem incomodação com qualquer outra coisa que possa acontecer, né? Essa foi a linha de trabalho que a gente optou por ter, né? Sim. De realmente, como a gente já trabalhava com a decoração, a gente continua oferecendo esse serviço para o cliente além do espaço. Sim. Mas as outras coisas eu teria que terceirizar. Sim. E no momento que tu terceiriza um serviço, como tu disse, o teu nome acaba estando envolvido ali. E o que eu penso, tem o cliente que procura comodidade? Tem, mas aí vão ter outros espaços na cidade ou na cidade vizinha, enfim, que possa estar oferecendo esse serviço para ele também. Uhum. Então, às vezes, Marilda, mas por que tu não faz o pacote completo? Né? Daí realmente é isso que eu explico para o cliente, né? Sim. Porque eu gosto de entregar o serviço que eu mesma faço. Sim. Né? E não uma coisa que eu tenha que estar terceirizando com alguém. Exato. Que outras dicas tu pode deixar, então, para quem tem esse desafio aí de organizar uma festa, seja qual for, mas principalmente tema desse episódio, uma festa infantil? Eu acho que hoje vive-se tempos em que a gente tem que priorizar muito as relações verdadeiras. Então, às vezes as pessoas... eu, por exemplo, como eu disse, na festa de 1 aninho da minha filha, do meu filho também, mega evento, assim, com muitos convidados. Isso, hoje em dia, eu não faria mais e eu aconselho os clientes a não fazerem também. Na minha opinião, né? Claro que cada um tem a sua linha de pensamento. Mas eu acho que tu chama pra festa quem realmente tem relação com aquele momento. As pessoas que conhecem a criança, que tem algum vínculo com ela, os amiguinhos, os familiares que têm convivência, os vizinhos, enfim, todas as pessoas que realmente têm relação com aquele momento e com aquilo que está sendo comemorado naquele dia. Já não sei, acho que já passou o tempo daquela questão da obrigação, né? A gente tem que chamar toda a família, tem que chamar todos os vizinhos. Não, porque às vezes o que acontece? É até um momento estressante para criança, né? Sim. Falando especificamente na festa infantil. Porque acaba que tem pessoas que ele nem conhece, né? E estão ali naquele momento. Bom, qualquer pessoa de qualquer lugar pode ouvir esse podcast, mas especialmente para quem é de Canela e Gramado ou região, que é onde a gente se encontra, o salão fica em Canela, o Salão da Mala Mágica, né? Fica em Canela. Qualquer pessoa, então, que seja daqui de Canela ou Gramado ou região, pode contratar teu serviço, o espaço para fazer uma festa aí. Então, Dinda, por isso, deixa teus contatos aí, de qualquer forma o Instagram tá aí embaixo, mas deixa teus contatos aí para possíveis interessados, por favor. Então, meu WhatsApp, né, meu contato telefônico é o 99960 6734. Né, através desse WhatsApp eu envio as propostas do que a gente realmente oferece ali no espaço e a partir dali, então, a gente passa a traçar o que o cliente está procurando. E eu vou dar 2 dicas. A primeira é que se quer festa pro ano que vem, já entra em contato agora. Sim. Porque agenda assim, aberta, já com muitas datas reservadas. E não é que tá reservado sexta, sábado e domingo. Não, é de segunda a segunda, praticamente, né? Isso. E a outra é que eu sei, agora enquanto tu tava dando contato, eu tava pensando no que eu falei, tipo, pro pessoal que é de Canela, Gramado e região. Eu já fiz fotos lá no salão de um aniversário infantil que o pessoal era de fora, tipo, era, sei lá, acho que de São Paulo. E tinham alguns amigos aqui, estavam em passeio aqui e alugaram contigo pra fazer a festa da criança. Então, se alguém quer comemorar em Canela, tá aí a opção também, independente de onde seja. Né? Enfim, bom, diante de tudo que tu falou, fica claro que, então, questionar, ter uma boa comunicação clara é importante, né? Deixar claro tudo o que quer. Esse negócio de botar no papel, né? Hoje é tudo muito digital, mas enfim, tu falou ali, eu te pedi qual dica mais tu pode deixar, tu falou dos convidados. Eu sempre, quando vou pensar em alguma coisa, tanto de trabalho quanto pessoal, eu começo por uma possível lista de convidados para daí, então, projetar o que é preciso para dar conta dessas pessoas. Mas conversar com as pessoas e deixar claro tanto que tu quer, né? Eu acho que é super importante essa comunicação clara entre contratante e contratado, né? Então eu te pergunto,
O que é comunicação para ti? A comunicação para mim é se fazer entender, né? No momento que tu está falando com outra pessoa, se tu está combinando uma coisa com outra pessoa, essa pessoa está entendendo o que tu está propondo e ao mesmo tempo, na contrapartida, tu entende o que ela deseja, o que ela quer e tu consegue verbalizar isso, tu tá se comunicando, né? E ao mesmo tempo também que seja uma coisa sempre clara e transparente. Então, eu no meu próprio serviço, por exemplo, né, falando em me comunicar com o cliente, eu sempre sou muito real. Eu ofereço exatamente o serviço que eu possa entregar, né? Então, às vezes o cliente até me manda uma foto, por exemplo, com uma referência de internet, eu sou bem real, né? Isso eu não vou conseguir te entregar, porque este material foi produzido por outro decorador, enfim, eu não tenho as mesmas coisas. Então, para mim, comunicar é isso, é deixar bem claro o que ambas as partes querem, o que desejam, o que procuram e o que podem receber no final. Muito bem. Dina, muito obrigada pela tua participação aqui. Aliás, obrigada por sempre. Te amo, viu? Também te amo. Saiu finalmente essa gravação. Sim. Bom, então é isso. A vida é cara e nos cobra muitas coisas. Inclusive que a gente comemore e celebre desde as pequenas coisas, mas também, e muito importante, a vida. E isso deve ser feito, mas pode ser feito com menos dor de cabeça e sem arrependimentos. Então, planejamento é tudo. Não tenha preguiça de pesquisar e questionar. Há diversos profissionais de várias áreas por aí, mas há os corretos. Veja tudo como investimento. Quem corre atrás de preço, às vezes, pode pagar o preço e ter a sensação de que foi caro. Busque ter a sensação de satisfação. E para conhecer mais do meu trabalho e ter mais informações sobre o podcast Foco Além da Foto, é só seguir @Darciane Moreira Fotografia ou acessar www.darcianemoreirafotografia.com.br. Beijos e até o próximo episódio.